iniciar nossa celebração, né, ao Senhor. É bom poder rever os irmãos, né, como eu falei no outro encontro, o culto pela internet, essa modalidade virtual faz bem, mas nada substitui, né, o ver os irmãos assim ao vivo e a cores, né? É assim, bom poder vê-los, ainda que disfarçados, né? Mas dá para reconhecer. Vários cirurgiões aqui participando do culto, mas é muito bom podermos estar juntos em nome de Jesus para louvarmos ao Senhor. Então eu quero nessa noite começar a nossa celebração lendo, né, com vocês o texto que está lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4. Um texto que nós falamos muito, né? Mas chegou na hora de nós vivermos este princípio. Filipenses 4, versículos 12 e 13. Esse é o momento de colocarmos em prática esta declaração, né? Filipenses 4, 12 e 13. Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. A palavra do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, ele diz: sem passar falta e sem também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos recitar juntos esse versículo? Vamos lá, bem bonito? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Posso todas as coisas inclui pandemia, desemprego e outras questões, né? Somos desafiados agora a colocar em prática essa afirmação. Você pode mesmo passar por esta quarentena sem murmurar, sem se tornar insuportável. Podemos? Será que dá? É hora de dizer: eu posso passar por isso, porque Deus me fortalece. Esse é o momento de colocar isso em prática. Nós vamos, nesse instante, cantar um de nossos hinos. O hino é número 154 do nosso cenário, nosso cantor cristão, que é o hino Firme nas Promessas. Vamos cantar esse hino, Firme nas Promessas, que é um clássico do cantor cristão, né? Que nos chama aí para expressarmos a nossa fé em Deus. Podemos recuar, temos que permanecer firmes até passar tudo isso. Vamos então? Cantar bem bonito.
de nós, nos sustentado nesse momento difícil. Então peço que você participe desse momento, feche teus olhos e faça aí uma investigação do seu coração, se você tem sido, visitado ou perturbado por sentimentos estranhos, temores, inquietações. Você agora vai lembrar, você já sabe, nós sabemos disso, que nós temos um Senhor ilimitado em poder, em amor, em cuidado. E Ele tem estado continuamente ao nosso lado, nos sustentando e nos guardando. Vamos orar nesse instante, que Deus continue nos guardando, fortalecendo o seu povo, possamos de fato permanecermos firmes diante desta provação, e que diante de tudo isso, nós não venhamos a ser reprovados. Vamos orar então. Pai querido, Pai maravilhoso, muito obrigado por esse momento de celebração, quando nós nos encontramos aqui para expressar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por isso. Queremos agora pedir também, interceder pelos nossos irmãos que inspiram cuidados, aqueles que estão no grupo de risco. Graças ao Senhor, ninguém foi infectado, mas te agradecemos pela tua presença, pela tua graça, abençoando, guardando e protegendo. Recebe essa expressão de louvor e gratidão por parte do teu povo nessa noite. Fica conosco, Senhor. Continua nos sustentando para que possamos ficar firmes durante toda a nossa jornada nessa terra, até que sejamos, Senhor Deus, chamados de tua presença, até que o Senhor volte. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com cânticos espirituais. Boa noite. A primeira canção que estaremos entoando, você poderá, se você nem preparar, você poderá estar depositando aqui no gasofilaço a sua oferta, o seu dízimo. E vamos louvar o nome do Senhor. Contamos com vocês para cantar com a gente, louvar com a gente, com muita alegria e interesse de coração, né? Entrego a Ti. Quem desejar pode ficar de pé. A Ti, a minha oração.
segurança que nós temos do Senhor, que vamos continuar louvando o nome dEle com alegria, declarando que ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, clamarmos a Deus, Ele virá e ouvirá nosso clamor. Por mais difíceis que as circunstâncias estejam, se Paulo e Silas foram capazes de louvar, adorar o nome do Senhor dentro de uma prisão, sendo chicoteados, sendo maltratados, não é um vírus, não é uma pandemia que vai impedir o nosso louvor, a nossa adoração. Então, quem está sentado ainda, por favor, se levante e vamos declarar com fé, com confiança, com convicção daquilo que nós Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós vamos, antes de entrar na reflexão que vamos falar nesta noite, nós vamos, ou não poderemos esquecer, de orar pelos nossos missionários. Com essa pandemia nós sofremos, campanha de missões
já sofreu um impacto muito grande devido a algumas igrejas não estar, né, se reunindo. E aí então nós tivemos esse impacto muito grande aí na questão financeira também. E nesse momento a gente está orando pelos nossos missionários que estão no campo, orando também pela junta para que ela possa conseguir, né, através de nós, igreja, esse recurso que precisa, né, ser chegado para até os missionários. Eles precisam desse sustento financeiro e é nós, como igreja, que vamos sustentar, né, esses missionários. Então eu quero chamar aqui o Jonathan. Vamos voltar orando para a gente agora nesse momento. Pelos missionários, pelos dízimos também, pelas ofertas, pelos irmãos que têm sido, né, têm tido fidelidade ao Senhor no seu dízimo e as suas ofertas, com os missionários também. Eu quero agradecer aos irmãos que se comprometeram, né, de se responsabilizar junto comigo, de sustentar a missionária Mônica. Estamos enviando todo mês a oferta que foi para ela, e tem um grupo de irmãos que está me ajudando nessa parte aí, que eu quero agradecer. Irmão John. Oremos então. Senhor Deus, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando os missionários, Senhor Deus, por todo o Brasil e pelo mundo, Senhor Deus, que trabalham, Senhor Deus, para a sua obra, Senhor Deus, que nós possamos estar cada vez mais com o espírito missionário, Senhor Deus, pensando no próximo, Pai, que eles venham, Senhor Deus, em meio às lutas, terem o conforto de que tem uma igreja, Senhor Deus, amparando eles, Senhor Deus, que eles não estão sós, mas tem um povo orando por eles e trabalhando junto com eles, Senhor Deus, porque missões é para todos nós, Pai, e nós possamos ter esse espírito de ousadia, Senhor Deus, de mansidão também, Senhor Deus, para que possamos estar pregando o teu evangelho, anunciando as tuas grandezas, Senhor Deus, da maneira que o Senhor quer, Pai. E que o Senhor possa estar mudando a mente daqueles que ainda não tem essa maneira de pensar, Pai. Nós possamos estar cada vez mais buscando a tua palavra e crescendo, Senhor Deus, na obra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. Queridos, acredito que esse é um momento que, vou dizer que o mundo tem esperado para que tivesse acontecendo, que é esse encontro, e não mais online, mas sim, né, presencial, para que possamos ter essa oportunidade de olhar, né, a face, o rosto de cada irmão. Eu acredito que esse é um momento muito esperado por cada um de nós. Nós ficamos em casa nessa quarentena, estamos ainda, mas com certeza estamos lá com o coração apertado. Estamos assistindo o culto online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Estar presente fisicamente é outra coisa. Como é gostoso estar de volta nesse templo e poder, ainda com um número reduzido, devido a alguns não poder estar, por ser de risco, né? Mas com esse pequeno grupo nós ficamos felizes, porque a gente começa a retornar, mesmo aos poucos, devagar, mas voltamos a retornar nossas atividades. Então isso nos alegra muito por estar nesta noite separando este momento para estar aqui junto, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Diante não de tudo que está acontecendo, de tudo que nós estamos vivendo, fica inevitável não falar de solução de problema. Difícil. Onde você vai, em todas as redes sociais,
você só encontra esse problema que nós estamos enfrentando. E aí o que nós vamos achar, mediante a todas as redes sociais, ou talvez até o teu grupo social, você vai ver que vamos sempre estar ouvindo alguém falar sobre solução de problema. Porque na realidade não é o que nós estamos querendo, que é respostas. E às vezes a resposta, ela custa vir, ou às vezes ela não vem, ou muitas das vezes quando ela não vem como estávamos esperando. E aí a gente fica sem saber o que fazer. Mas eu quero, irmão, nesta noite trazer para nossas vidas a experiência de um grande homem, um grande rei, que foi abençoado por Deus. E eu acredito que as atitudes deste homem vai fazer com que nós também tenhamos soluções para os nossos problemas. E eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de lembrar de que te andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Querido Deus e Pai, a Deus, nós queremos, ó Pai, ouvir a tua voz, Senhor. Queremos, ó Pai, neste momento, Senhor, nos prostrar diante de ti, Senhor, para que nesta noite possamos, ó Pai, entender o que o Senhor tem para nós. Fala profundamente nos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, a verdade é que os problemas, eles são inevitáveis. Concorda comigo? Amém? Os problemas, eles são inevitáveis. Querendo ou não, você vai passar pelos problemas. Mas o interessante, irmãos, é que os problemas, além de ser inevitável, o problema, ele também é para todos. Não existe ninguém que possa viver neste mundo em que diz que não tem passado por problemas. Porque o problema, ele é para todos. Pode ser rico, pobre, branco, preto, pode ser aquele mais espiritual que você conheça, mas ele vai passar pelos problemas. Mas o mais interessante ainda, irmãos, é que o problema, ele é para todos, ele é inevitável, mas a solução é para alguns. Olha só uma coisa tremenda. Nem todos têm a solução do seu problema. O problema não é para todos, ele é inevitável,
mas a solução do problema não é para todos. E aí, irmãos, pensando nesse tema, né, que os problemas são para todos, porém a solução só para os escolhidos, essa é a realidade. Ah, mas tem isso, pastor? Só o escolhido que resolve os problemas? Sim. Vou falar para você nesta noite. Só os escolhidos que conseguem resolver os problemas. E aí a gente vai ver o porquê. E aí nesse texto que nós lemos, vai falar sobre a vida, né, de Ezequias. Vai falar um pouco aqui do ministério que Ezequias estava exercendo como rei. E aí a gente precisa primeiro, irmãos, entender quem era Ezequias. E aí a gente pode pensar que Ezequias, eu até anotei aqui, filho de Acais. Ezequias foi o 13º rei de Judá, lá em Jerusalém. Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade, ainda jovem, muito ainda menino, sem experiência, mas com 25 anos de idade ele começou a reinar. Ezequias, ele era reconhecido como um bom rei. Ezequias era aquele rei que confiou em Deus, obedeceu os seus mandamentos, um rei que realizou profundas reformas religiosas, e podemos dizer que ele eliminou também, né, algumas idolatrias, e ele retornou a adoração e o louvor a Deus. Olha só que homem tremendo, que rei Ezequias. Mas tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas no nosso mundo espiritual, irmão, não existe isso. Talvez você já ouviu isso. É lá no mundo físico, mas no mundo espiritual não existe isso. Sabe por quê, irmãos? Nós vimos aqui que Ezequias era filho de Acais. Acais, irmãos, era ou foi um dos piores reis de Judá. Foi um dos reis que tinha uma vida de prostituição, de engano, de idolatria e outras coisas. E quando Acais morre, Ezequias assume o trono como rei. Ezequias pensou de uma maneira diferente. E ele falou: olha, eu vou fazer tudo o contrário daquilo que o meu pai fez. E eu quero fazer diferença. Eu não quero ter nessa vida esse reinado que o meu pai levou. E aí então, quando Ezequias vai começar o seu reinado com seus 25 anos, Ezequias, logo nos primeiros anos do seu reinado, Ezequias então começa a fazer ou retornar algumas coisas que já havia no esquecimento, por causa do reinado do teu pai e muitos outros que vinham antes do seu pai. E então Ezequias começa a construir um monte de coisas que já estavam destruídas. E então Ezequias começa então a retornar o culto no templo que já não acontecia mais. Ezequias então começa a limpar as coisas, né? Aquelas estátuas que tinha até então, naquele tempo ainda do reinado de Ezequias. Muitos ali havia ainda idolatravam, né, as estátuas que Moisés tinha feito, e ali eles iam adorar. E então Ezequias derrubou tudo aquilo, quebrou e retornou esse trabalho ao culto novamente. E até as funções dos sacerdotes, dos levitas, eles voltaram
a funcionar novamente. E se o irmão depois for mais à frente no texto, vocês vão ver que até aquela ordenança que o Senhor deu com a saída do Egito, que era a Páscoa, já não acontecia mais. E Ezequias agora vai restabelecer isso. E ele agora começa a bater todos os anos de volta a Páscoa, porque foi uma ordenança do nosso Deus. Mas, irmãos, no auge da sua carreira, diante do texto que nós lemos, Ezequias fica doente. Ezequias, ele entra em uma enfermidade muito grave, uma enfermidade que é para a morte. Uma enfermidade que é para a morte. E aí Deus então utiliza o profeta Isaías, e Deus fala: olha, Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele tem uma enfermidade, e essa enfermidade é para a morte. Manda ele arrumar a casa dele, porque ele vai morrer. Isaías era um profeta muito respeitado, porque Isaías tinha uma intimidade muito grande com Deus. E eu acredito que quando Ezequias viu Isaías vindo ao seu encontro, eu acredito que Isaías esperava algo profundo da parte de Deus. Porque quando Isaías trazia algo, era algo tremendo vindo de Deus. Mas quando Isaías chega diante de Ezequias, e então ele diz: olha, Ezequias, o Senhor me mandou te dizer que você está com uma enfermidade, e essa enfermidade ela é para a morte, e ele manda você arrumar a sua casa. Irmãos, eu fico pensando qual foi a atitude de Ezequias ao receber que ele ia morrer. Estamos certos, nós vamos morrer. Mas por não saber o tempo da nossa morte, a gente se conforma. A gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser. E você está vivendo cada dia. Mas quando alguém determina o dia da tua morte, aí o negócio fica complicado. E aí, irmão, o que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, irmãos, eu quero tirar aqui algumas atitudes corretas diante de uma má notícia. Algumas atitudes corretas diante de uma má notícia. E talvez, irmãos, o nosso comportamento não seria como se fosse o comportamento de Ezequias. E nós vimos no texto, irmãos, e é a primeira coisa que eu quero tirar da atitude de Ezequias, que quando Ezequias recebeu esse recado da parte do Senhor pelo profeta Isaías, quando Isaías sai, Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede, e ele começa a ter uma intensa oração, um intenso relacionamento com Deus. E ele começa então agora a lembrar a Deus das coisas que ele tem feito, das coisas que ele tem levado. E ele começa então a dialogar com Deus, a um ponto de começar a chorar diante da presença do nosso Deus. Eu fico pensando, irmãos, quando eu entro nesse texto, quando eu me coloco no lugar de Ezequias,
eu fico pensando qual seria a minha atitude. Talvez você não teria a atitude de Ezequias de orar ao Senhor. Talvez você entraria em uma depressão, peguei uma enfermidade e essa enfermidade vai me matar. Talvez você entrava em desespero, porque você não tem nada para fazer. Talvez desespero, uma ansiedade. Talvez você entrava em uma depressão, ou talvez um outro comportamento. De repente, até de murmuração. Senhor, eu não aceito isso. Eu sou teu filho. Não aceito isso não. Enfermidade para a morte, isso não é para mim. Mas Ezequias, irmãos, ele simplesmente vira o seu rosto para a parede e ele começa a orar ao Senhor. E ele vai orando e ele vai contando as coisas para o Senhor. Primeira atitude, irmãos, que nós precisamos aprender nesta noite é que a oração, ela sempre deve ser o nosso primeiro recurso mediante um problema. Há casos, irmãos, que às vezes nós ficamos tão perplexos com certas notícias que nos levam ao desespero, que nos leva a ter uma conduta que não condiz com a vida de um crente. Ezequias orou ao Senhor. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero tirar para a nossa vida como atitude correta, mediante uma má notícia, oração ao Senhor. Eu estava vendo essa semana uma reportagem, entrei no site lá e ouvi uma reportagem, se é mentira ou não, eu nem vi direito pelo site, eu vi só uma atitude de uma mãe, uma criança que estava engasgada, e a criança estava já roxa porque não conseguia respirar, e começaram a fazer diversas atitudes com a criança, vira para lá, vira para cá, bate aqui, bate lá, e não conseguia resolver. O tempo ia passando, porque o tempo da criança era breve, e assim ela estava roxa. E aí de repente alguém veio e teve uma atitude contrária daquela que eles estavam fazendo. E eles pegaram, alguém pegou a criança, levantou a criança e falou: pai, essa criança te pertence. Na mesma hora, a criança voltou a respirar. Atitude de oração é a primeira coisa que nós devemos ter mediante a uma má notícia. Outra coisa, irmãos, que eu quero também destacar como atitude também de Ezequias, é que nós devemos chegar ao Senhor com sinceridade e objetividade. É isso, pastor. Ezequias, irmãos, quando ele foi orar ao Senhor, ele não orou com uma oração de questionamento. Ah, Senhor, eu tenho sido bom rei, eu tenho feito isso. Ele não teve aquela oração de julgamento das coisas que ele tem feito. Não foi essa. Ele simplesmente, com o seu coração sincero e com essa objetividade, o que ele fez? Ele pegou, lembrou ao Senhor das coisas que ele tem feito. E aí eu quero dizer para você, irmãos, uma coisa muito interessante. É que tudo, irmãos, já está estabelecido no mundo espiritual. Tudo está estabelecido no mundo espiritual. Tudo, irmão. Não é à toa que Deus sabe que quando um cabelo, um fio de sua cabeça vai cair, Ele sabe. Tudo, irmãos, está estabelecido. Mas eu quero dizer, irmãos, que muitas das vezes Deus pode mudar
nossa história. Eu quero dizer que Deus pode mudar a nossa história, dá assim esse pensamento, esse aspecto assim de, mas então tudo que Deus faz, Ele se arrepende? Deus não se arrepende de nada que Ele faz. Mas eu quero dizer que Deus muda a nossa história mediante as nossas atitudes. E aí eu quero provar para você isso, para você não pensar que eu inventei na minha cabeça. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Isaías 43, (43, 26). Isaías 43, 26. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque o tempo já está corrido. Diz assim a palavra do nosso Deus: procura lembrar-me entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Isso é Deus falando: olha, nós vamos entrar em juízo junto. E aí, quando nós entrarmos em juízo junto, você me lembra das coisas. E aí eu vou ver das coisas que você tem feito, das coisas que você está justificando, das razões que você está me falando, que aí eu vou justificar você. Essa é a resposta de Deus. Então, queridos, o que na realidade Ezequias fez? Ezequias, ele simplesmente, quando ele virou o seu rosto para a parede, que ele começou a orar ao Senhor, ele estava entrando em juízo com o Senhor. E ele começa a falar: Senhor, eu fiz isso, a minha vida é assim, eu tenho sido sincero diante do Senhor. Mas o Senhor, ele logo ouviu a oração de Ezequias. Não, Ezequias, é verdade. É verdade, Ezequias. Você tem realmente conhecido isso. E aí, irmãos, é a terceira coisa que eu quero tirar como atitude para a nossa vida. O que Deus faz com uma oração sincera, irmãos? O que Deus faz com uma oração sincera? A oração de Ezequias foi uma oração sincera. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou o seguinte: olha, Ezequias, vamos fazer o seguinte, vamos ver então o que você fez então. Eu quero confirmar o que você tem feito, como tem sido a sua vida. E aí também para dizer para os irmãos que também não é invenção minha, lá no livro de, não precisa abrir não, no livro de 2 Crônicas 29, ele vai nos dizer o seguinte: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, falou o nome do mãe, o nome da mãe, o nome do avô e tal, e fez o que era. Olha só, o Senhor vai confirmar primeiro o que Ezequias tem feito, o que Ezequias é, se realmente era essa oração, se é uma oração sincera. E aí então Ezequias, Deus vai então confirmar: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor, e o rei parou, e por aí vai. Então Deus começa a confirmar das coisas que Ezequias tem feito e das coisas que Ezequias tem vivido. E aí então Deus olha para Ezequias e diz: é verdade, você tem sido fiel comigo, você tem vivido uma vida de fidelidade. E aí quando o profeta Isaías, ele ia saindo
o Senhor: peraí, Isaías, volta lá. Volta lá e fala de novo uma outra profecia para Ezequias. Fala para ele que eu não vou matar, que depois de 3 dias ele pode subir ao templo e eu vou acrescentar na vida dele mais 15 anos, e nesse período ninguém vai tocar mais na vida dele, e eu vou fazer com que ele seja vitorioso em tudo que ele fizer. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. E aí, irmãos, para a gente finalizar, eu fico pensando, irmãos, com esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo que realmente nos remete ao medo, muitas das vezes ao desespero. Esse dia eu estava falando para o pastor. Falei: pastor, tem dia que parece que eu estou me sufocando, cara. Eu tenho que procurar até o médico, porque parece que eu estou ficando sem ar. É porque muitas das vezes bate a ansiedade, bate muitas das vezes aquela incerteza diante desse quadro que nós estamos vivendo. E aí, pensando nesse tempo que estamos vivendo, irmãos, o que nós temos feito? O que eu tenho feito com esse tempo que eu estou vivendo? Será se eu tenho dado lugar somente às preocupações? Será se eu tenho dado lugar se o amanhã vai chegar ou não? Se eu vou ser contaminado ou não? Será se eu tenho dado, irmão, lugar só às ansiedades que têm me apegado? O que eu tenho feito nesses tempos? Às vezes, irmãos, Deus permite um tempo como esse, é porque Ele quer restaurar a minha vida. Ele quer restaurar o Brasil. Ele quer restaurar o mundo. A solução só veio para a vida de Ezequias, porque ele foi um homem sincero, um homem correto diante de Deus. E às vezes a gente ficamos tão preocupados com esse mundo, esse momento que estamos vivendo, e que esquecemos até de entrar em juízo com Deus. E muitas das vezes nós não entramos no juízo com Deus, porque a nossa vida não condiz em entrar em juízo. Se nós entrarmos em juízo com Deus, nós vamos perder. Sabe qual vai ser a resposta do Senhor? Você vai morrer. Porque a sua vida não condiz, talvez, com uma solução para o seu problema. E aí a gente se preocupa com tantas coisas, nos envolvemos com tantas coisas, nos deparamos até com alguns problemas tão pequenininhos, coisas banais, mas que nos abalam, e esquecemos desse tempo que nós estamos vivendo, e não temos aproveitado esse tempo para estar servindo a Deus. Eu acredito, irmãos, que o Senhor quer para nós esta noite é que nós nos preparemos, é que vivemos uma vida sincera diante de Deus. É o momento, irmão, de nós refletirmos o que eu tenho feito com a minha vida como crente, aonde eu quero chegar. Porque talvez você é crente há anos, mas você não sabe nem aonde você quer chegar. E aí, como que você pode entrar em juízo com Deus? Como que Deus vai ver
saber das coisas que você tem feito e vai te dizer: olha, viva. É preciso, irmãos, aproveitar esse tempo para estar diante de Deus. E aí, estando diante de Deus, irmãos, chora mesmo, coloca diante de Deus, irmão, não com aquele pensamento de julgar, de julgamento. Olha, Senhor, não recebo isso, não mereço. Não é isso. Mas é você confessar ao Senhor: Senhor, aqui estão as minhas mãos e as coisas que eu tenho feito para o Senhor. Mas se você está com as suas mãos vazias, preencha as suas mãos, para que você possa ter algo para oferecer e mostrar para o Senhor. Hoje nós vamos estar celebrando a ceia. A ceia, ela não vai conferir graça nenhuma, é apenas uma ordenança para que possamos lembrarmos que um dia alguém deu a sua vida por nós, mas que nesta noite, ao você tomar essa ceia, que você possa fazer, botar aí talvez aqui um pacto com Deus: Senhor, eu quero te apresentar algo, eu quero ter um coração sincero, eu quero aproveitar esse tempo para que eu possa ter uma vida longa diante de Ti. Irmãos, a atitude que Ezequias teve é a atitude que o Senhor quer que nós tenhamos nesta noite. Que possamos estar diante do nosso Deus. E que naquele momento, quando estivermos aflitos, diante desse quadro que estamos vivendo, você possa aproveitar esse tempo e agarrar aos braços do Senhor. E aí Ele vai te dar a vitória, assim como deu a vitória para Ezequias. Que Deus te abençoe nesta noite, e que Deus possa continuar a falar aos nossos corações. Eu vou nesse momento que o pastor está ministrando a ceia neste momento. Precisamos mesmo pensar nisso. Isso acontece no dia a dia. É difícil você pedir favor a alguém que você esteja em falta, como é complicado. É constrangedor você reivindicar algo quando você está em falta. É isso? Aquele funcionário chega atrasado de falta e no dia ele precisa resolver um problema e não tem coragem de pedir o patrão: me libera esse dia porque precisa resolver. Aí ele vai dizer você não dá, porque você não está cooperando. Deus é justo, é importante que tenhamos, de fato, nossa consciência, bom estado para o Senhor, que está o Senhor no céu, quebrantado, que obedece a tua palavra. Ouve a minha oração, isso é muito importante. Deus abençoe a juventude, nossas vidas, e depois nós refletir fundamentalmente sobre isso que ouvimos agora. Então, todo mundo diaconisa Lucimar, nós estamos andando aqui, e nós vamos pensar nisso. Vamos estar celebrando esse memorial, a ceia do Senhor, e colocando em prática isso foi falado agora, a palavra do pastor Deus. Esse momento, você ouviu muitas notícias ruins. Ezequias ouviu uma notícia péssima, mas
ele teve algumas atitudes que ajudaram, ainda que de uma forma temporária, mas ajudou muito ele a ter uma experiência. E esse momento nosso, que está afetando o mundo inteiro, seja bom em alguns aspectos, para nos melhorar, tratar nosso caráter, melhorar a nossa vida. Esta tribulação que estamos atravessando, ela tem que nos ajudar de alguma forma. Nós não podemos perder essa oportunidade de melhorarmos diante desse desafio. Não perca essa oportunidade. Não é só reclamar, murmurar, quando isso vai falar, não, pense bem. Como eu vou sair disso? Diante dessa notícia ruim, o que eu vou fazer? Então aqui, nós celebramos assim, vamos pensar nisso. Jesus, quando trouxe aquele memorial, ele queria que nós lembrássemos de tudo que ele fez por nós. Fazia isso em memória de mim. Que ao participar dessa celebração, você vai trazer sua memória também, todas as maravilhas que Deus fez na sua vida, O ponto mais elevado, o clímax do amor de Deus foi o próprio Filho que foi entregue por você. E ao comer o primeiro elemento, você vai lembrar, Senhor, muito obrigado por isso. Me ajuda a melhorar, que essa tribulação momentânea possa aperfeiçoar a minha vida diante do Senhor. Eu quero ter a minha memória, Senhor, todas essas maravilhas que eu tenho feito em nossas vidas. Então, pensando dessa forma, a tua camisa vai ser o primeiro elemento. E havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, não saia da memória de nenhum de vocês aquilo que vai acontecer para transformar a vida de vocês. Que nunca saia da sua memória as grandes obras do Senhor na nossa vida, Ezequias lembrou de algumas coisas que tem feito na vida dele e também com a forma como ele reagiu diante delas. Então, ao comer desse pão, vamos trazer nossa memória as maravilhas que o Senhor tem feito por nós, além da entrega do seu próprio Filho. Para quê?
possamos renovar as nossas forças. Quando você traz a sua memória, coisas boas, você renova as forças. Então, se você sente isso no seu coração, eu queria que você comigo um pouquinho, corramos todos nesse instante. Graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos reunidos aqui na tua casa. Esse momento, Senhor, onde o mundo passa por problemas tão difíceis, por essa pandemia, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre esse mundo, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. E tenhamos, Senhor, assim como Ezequias, a possibilidade de avaliarmos a nossa vida, tenhamos a possibilidade, Senhor Deus, de estarmos diante de Ti, Senhor, orando, buscando a Tua presença. Senhor, que o Senhor se agrade de nós, assim como o Senhor se agradou de Ezequias, dando mais anos de vida a ele. O Senhor também se agrade do nosso louvor e da nossa adoração. Amém. Senhor, eu te peço nesse momento por nossos filhos, Senhor Deus. Ezequias foi um homem tão abençoado e o filho dele fez o mal reinado. Que os nossos filhos, Senhor Deus, não sejam como o filho de Ezequias, mas sejam bênçãos, Senhor. Sejam homens e mulheres que sirvam a Ti, que temam o Teu nome. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, Senhor. Onde eles estiverem, o Senhor esteja com eles. Esteja o Seu Espírito Santo nos alertando de todas as ciladas do inimigo. E que o coração dos nossos filhos, Senhor, possam ser um coração segundo os Seus propósitos, segundo o Seu desígnio, Senhor. Pai querido, eu te entrego a vida dessa igreja em Tuas mãos, entrego a vida de cada irmão que está em casa nesse momento, que o Senhor possa estar tomando a vida deles em Tuas mãos, guardando, livrando do mal, que a Tua graça seja sobre nós. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de participar da ceia do Senhor e trazer à nossa memória, Senhor Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Trazemos a nossa memória, Senhor Deus, e quem cuida de nós é o Senhor. Por isso, Senhor Deus, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, Senhor. Nós estamos cansados. Às vezes, Senhor, realmente o choro vem, às vezes nós ficamos fracos, mas nessa hora que o Senhor está nos carregando no Seu colo, Senhor. Toma cada um de nós em Tuas mãos, fortalece as nossas mãos, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Fortalece, Senhor Deus, os missionários que estão no campo nessa hora, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fortalece, Senhor Deus, a cada pessoa que está lidando com um doente. Fortalece os médicos, toda a sua equipe. A cada hospital, Senhor, que está recebendo uma pessoa enferma. Senhor, possa estar ali com o Teu Espírito Santo, guardando aquelas pessoas ali, Senhor Deus, que eles não venham a se contaminar. E aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor Deus, cura em nome de Jesus. Senhor, faz cair por terra, Senhor Deus, essa previsão, o reino de que as coisas vão melhorar. Eu creio em Ti, porque o Senhor é o meu Deus. E ainda que a videira não floresça, que não haja fruto, nós louvaremos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Pai, por tudo. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.
devemos pensar em duas coisas. A primeira coisa é que, mediante esse ato de participar desse memorial que é a ceia do Senhor, a gente precisa lembrar de uma coisa: o preço já foi pago. A nossa salvação, ela está garantida. E a outra coisa, irmãos, é que qual tem sido o meu comportamento, qual tem sido as minhas atitudes, porque muitas das vezes as minhas atitudes entristecem o Espírito Santo. A salvação está garantida, nós precisamos de fazer algo mais, andar sincero diante de Deus. Mas talvez nesta noite, ou talvez em algum momento da sua vida em que você viva, você jamais possa pensar: hoje eu tenho feito coisas que têm desagradado a Deus, eu me sinto distante desse corpo de Cristo. Jamais pensa dessa forma, porque esse é o momento que você precisa se reconciliar com o Senhor. É o momento que você precisa colocar diante do Senhor a sua vida, as suas atitudes e o seu comportamento. O que eu tenho feito? Então é hora de nós meditarmos. E se tem algo que tenho feito, que tenho entristecido ao Espírito Santo, que eu possa nesta noite pedir perdão ao Pai e dizer que eu quero ter um coração sincero diante dele. Que ao tomarmos deste cálice, que nós possamos estar fazendo essa união diante de Deus. Deus, eu quero ser sincero diante de Deus. Tomamos juntos. Nós vamos orar nesse instante. E após a oração, então, nesta noite vai continuar louvando e vamos estar assim, então, finalizando o culto desta noite. Querido Deus e Pai, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Sabemos, ó Pai, que quem governa tudo isso é o Senhor. O Senhor é dono deste mundo. Nada se move sem a tua permissão, Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, quando podemos, ó Pai, sentir a tua presença, Senhor. Ó Deus, como é bom, Senhor, dizer assim como a tua palavra nos diz, que ó, quão bom e quão suave é que nós vivamos em união, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Apesar de um número tão reduzido, Senhor, mas sentir esse calor humano, Senhor. Olhar, Senhor, no rosto do meu irmão e contemplar essa alegria. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela a salvação que já foi paga e um alto preço, mas que o teu filho pagou por nós. Que nós possamos, ó Pai, mediante as nossas atitudes, lembrarmos, ó Pai, que esse preço foi pago e um preço muito caro, mas que as nossas atitudes, Senhor, ela muitas das vezes entristece o teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está no comando das nossas vidas, Senhor. O Senhor está na direção das nossas vidas. E é o Senhor que dá a última palavra, porque o Senhor é Rei, o Senhor é poderoso e é misericordioso. Cuida, Senhor, do teu povo. Dá, Senhor, uma semana na tua presença, uma semana
semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de livramento, Senhor. Cuida da tua igreja, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.